Então, pessoal, tudo bom? Vamos resolver agora a questão 6 da prova, né? Então, a questão 6 diz o seguinte. A gente tem um sólido que tem como base uma região do plano XY limitada por uma parábola. Então, já está dando aqui uma parábola para a gente, que é y igual a menos x ao quadrado, e uma reta que é y igual a 3x. Enquanto o topo do sólido é limitado pelo plano z igual a x mais 2. A integral dupla que calcula o seu volume é. Então a gente quer só montar a integral dupla, ok? Para montar essa integral dupla, a gente vai precisar do seguinte. Primeiramente, para montar essa integral dupla vai ser uma integral que vai ter um x aqui em cima, um x aqui embaixo. Uma integral que vai ter um y aqui embaixo, um y aqui em cima. Vai ter uma função aqui no meio, e essa integral a gente vai fazer ela dy dx. Um jeito mais trivial da gente escrever essa integral sem precisar fazer mudança nenhuma de coordenadas. Então o que a gente vai precisar? Vai precisar preencher esses x e esses y. Okay? Então inicialmente falou que a nossa região é limitada pela parábola e pela reta. E o topo do sólido é limitado pelo plano. O topo do sólido ser limitado pelo plano significa exatamente que a gente vai integrar essa função z. Então, x mais 2, aqui, é a função a ser integrada. Okay? Então, já temos mais uma parte da nossa integral montada. A gente tem aqui y igual a menos x ao quadrado e y igual a 3x. A princípio, a gente não tem como saber quais são os limites de integração, qual que vem por baixo e qual vem por cima nessa integral com relação a y. Então a gente vai ter que usar a técnica de igualando os dois y's, fazendo y igual a y, a gente vai achar os limites com relação a x. Depois que a gente achar os limites com relação a x, aí a gente pode tomar um valor qualquer dentro desse limite e substituir no y e ver qual y fica maior e qual y fica menor. E assim a gente descobre qual vai em cima e qual vai embaixo na nossa integral. Vai? Vamos lá então. Fazendo y igual a y, a gente vai ter menos x ao quadrado é igual a 3x. Joia? Então a gente vai precisar conseguir resolver essa equação. Para resolver essa equação, um jeito bom, já que a gente tem um menos x ao quadrado, é levar esse menos x ao quadrado, como ele está negativo, passa ele para cá. Então eu vou passar ele para lá e escrever da seguinte forma a mesma equação. 0, né, igual a 3x mais x ao quadrado. Okay? Que é a mesma coisa, só mudando de ordem da gente escrever x ao quadrado mais 3x igual a 0. Ok? Então aqui a gente tem uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau que a gente pode resolver de duas formas diferentes, né? A gente pode resolver ela por fórmula de Bhaskara, fazendo x igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2a. Isso é aquela fórmula lá do ensino médio, fórmula de Bhaskara. Lembrando que nesse caso, 1 que multiplica x é o nosso a, 3 que multiplica 1 que multiplica x ao quadrado é o a, 3 que multiplica x é o b, e a gente não tem nenhum valor de constante
Então, a nossa constante mais 0, 0 é o c. Okay? Pode resolver assim. Eu não vou resolver assim, eu vou resolver de outra forma. Vou resolver tentando colocar em evidência o x. Porque olha só, x ao quadrado mais 3x igual a zero é a mesma coisa que x vezes x mais 3 vezes x igual a zero, certo? Com isso a gente pode colocar o x em evidência. E aí vai sobrar aqui x mais 3 igual a zero. Okay? Então, se x vezes x mais 3 igual a zero, a gente tem duas respostas a partir daqui. Porque como isso aqui é um produto, ou o x vale zero, porque para um produto dar zero, um dos termos tem que ser zero. Então, ou x é igual a zero, ou o outro termo, né, que é x mais 3. X mais 3 também pode ser igual a zero. Se o x mais 3 for igual a zero, a gente vai ter que x é igual a menos 3. Okay? Então, a gente tem x igual a zero e x igual a menos 3, sendo os nossos valores que a gente encontrou fazendo a igualdade de y com y. Agora a gente pode pegar e assumir que esses valores x igual a zero e x igual a menos 3 são os limites de integração com relação a x. Como o menos 3 é menor do que zero, então vai ficar aqui no nosso integral embaixo, menos 3. Vou apagar aqui e escrever melhor. Menos 3, x igual a menos 3. E o nosso maior valor é zero. Então vai de menos 3 a zero. Agora a gente tem que, com isso, descobrir quais são os y's, inferior e superior nesse caso. Então, cortando aqui, fazer de preto. A gente tem duas equações, uma é y igual a menos x ao quadrado, certo? Se a gente pegar y igual a menos x ao quadrado e escolher um valor entre menos 3 e 0, nossos limites são menos 3 e 0, então se a gente tomar x igual a menos 1, ok? Vamos tomar x igual a menos 1, que é um valor que está entre menos 3 e 0. Nesse caso, essa função y vai virar y igual a menos 1 ao quadrado. Nesse caso tem uma coisa importante aqui de sinal, como a gente está elevando ao quadrado, esse menos aqui vai virar positivo. Então isso vai dar menos, e aqui o menos 1 virou 1, então menos 1. Ok? Menos 1 deu o valor de y quando x igual a 1 nessa função aqui. Na outra função, na y igual a 3x, quando a gente substitui x igual a menos 1, né, o mesmo termo, acontece o seguinte. Acontece y igual a 3 vezes menos 1. E 3 vezes menos 1 é menos 3. Ok? Então, quando a gente substitui menos 1, que é um valor entre 0 e menos 3, nas duas funções, nessa primeira função aqui, o resultado deu menos 1. Levou para isso aqui. Nessa outra função aqui, o resultado deu menos 3. Então, a gente pode assumir que o meu limite inferior é o que tem a função menor. Então, y igual a 3x. Y igual a 3x deu menos 3, então ele é o meu limite inferior. Logo, o meu limite superior é y igual a menos x ao quadrado. Okay? Então, a gente já conseguiu montar a integral aqui com isso. Vamos ver qual que é essa alternativa. Essa alternativa é a letra
C. A letra C está correta. Então, ó, por que que as outras não estão corretas? Primeiro a letra D. A letra D fala que o limite de integração é de 0 a 3 em x. E fazendo a igualdade entre os dois y, a gente encontra que x igual a 0 e x igual a menos 3. Então a gente já não pode considerá-la verdadeira. Ela é falsa. E as outras duas têm os limites em x corretos. E os limites em y tem um problema aqui nos limites em y, ó, porque aqui a gente tem menos x ao quadrado como um limite inferior. Menos x ao quadrado não é um limite inferior, porque quando você toma um valor dentro do limite de integração com relação a x, no caso o menos 1 a gente tomou, a gente vai chegar que y igual a menos x vai resultar num valor que é maior do que o valor que vai resultar o y igual a 3x. Então, não é verdadeira, é falso. Ok? Uma outra razão para ela ser falsa, no caso, a A, é porque ela está escrita como dy dx. Se ela está escrita como, como dx dy. Se ela está escrita como dx dy, então ela está se referindo aos primeiros termos aqui da integral. Vou apagar aqui para ficar melhor. Ela está falando que o dx está se relacionando com menos x ao quadrado e 3x. E a gente sabe que essas são funções de y, foram dadas, y igual a menos x ao quadrado e y igual a 3x. Então não é x igual a menos x ao quadrado e x igual a 3x. Okay? Então esses são os motivos pelos quais as outras alternativas são erradas, e fazendo o desenvolvimento a gente encontra que a alternativa verdadeira é a C. Então, tanto por eliminação quanto por desenvolvimento, C é a correta. Ok?